E aí galera, tudo bom? Primeiramente queria pedir desculpa aí pela demora do vídeo, tá certo? O vídeo ter sido postado apenas agora, tá certo? Comum vim postando toda terça e teve alguns problemas que a gente teve que adiar, tá certo? Mas logo voltaremos à normalidade, com vídeos postados toda terça e em breve em sala de aula nós estaremos também presentes, se Deus quiser, né? Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai dar continuidade à correção, tá certo? Da atividade da aula passada, tá bom? Turma do sétimo ano amanhã, correção da atividade, tá certo? O que acontece? Ele deu aí 4 itens, né? E pede que você resolva é, essa, é, essa soma aí de números, né? Negativos com positivos e associe o resultado, cada operação, cada item com a reta numérica, tá certo? Então vamos lá, primeiramente, efetuar esses cálculos aqui, né? Eu tenho um número negativo, né? O número menos 5, menos 5 está sendo adicionado a mais 10, tá certo? Ó, usando aquelas regras de propriedade, né? Eu efetuo aqui essa adição, só que eu consigo observar aqui, né, que 10, como 10 é maior que 5, vai prevalecer o sinal do maior, né, que é o 10. Então, esse não vai ser um número positivo, né? 10 menos 5 é 5, certo? Ou você poderia fazer direto aí, né, 10 menos 5, obter esse resultado aí, 5 positivo, tá certo? No item B, né, a adição também, tá certo aqui, gente? A adição, tá certo? A adição de dois números positivos, né? No caso aí 10, né? O 10 positivo está sendo adicionado a 5 positivo. Bem simples, né? Continua o número positivo, será a soma dos dois termos, né? 10 mais 5, 15. O item C, né? É o inverso do item A. Então, você tem um número 5 aqui, ele é positivo e ele está sendo adicionado ao número negativo, né? Prevalece o sinal do maior número aí, né? A parte matemática que pode dizer assim, tá certo? Vamos lá. Menos vai ser um número negativo, né? 10 menos 5 é 5, né? Ou seja, eu tenho um número 5 positivo, estou adicionando ele no número 10 negativo. Obviamente, os 5 positivos irão se anular com 5 negativo, restando assim 5 negativo, né? No item D é uma adição de dois números negativos. Quando é a adição de dois números negativos, seu resultado também será um resultado negativo, tá bom? O que acontece? O resultado desse daí será a soma dos dois termos aí, né? O do 5 e o 10, que é 15. E será o resultado negativo, né? Ou seja, menos 15. Bom, então vamos associar aqui, de acordo com essa seta indicadora, né? Cada alternativa aí, tá bom? Bem, ele aqui tinha o, o número 5, né? Está sendo subtraído aqui do total de 10, né? Porque de menos 5 até 5 positivo, esse resultado aqui soma um total de 10 dígitos, para dizer assim, tá bom? Então, aí a seta laranja aqui está indicando que subtraiu 5, ficando assim apenas o mais 5, tá certo? Então, que é o item A, associa bem, tá certo? O segundo aqui é o item C, tá certo? Você pode ver aqui, ó, que tinha um número 5 de 0 a 5, né, positivo, e
adiciona menos 10, né? Tira 10 de 5 aqui, ficando assim menos 5, tá aqui o resultado, certo? No próximo aqui, se você associar, você vai observar que de 0 a 10, né, foi adicionado mais 5, ficando um total de 15, né? Então, aqui é o item P. E restando assim, o item D, tá aqui, ó, de 0 a menos 10, de menos 10 até menos 15. O item D, tá certo? Resolvendo assim a questão de número 1 da atividade passada, tá certo? A questão de número 2, tá certo? Ele fala aí que para controlar o saldo de sua conta bancária, Juliano fez umas anotações que é basicamente essa anotação aqui, está no livro de vocês, tá certo? Do saldo do dia, todos os seus gastos e a data de cada dia, tá certo? Cada movimento bancário que ele fez durante esses dias aí, tá certo? Então vamos lá. No item A, né, ele pede que você, usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano no final de cada dia, tá certo? Então vamos lá. No final do dia 5/9, quanto é que ele tinha, né? Bem, no dia 2, tá certo? Ele tinha em sua conta, né, um saldo devedor de menos 85, né? E esse saldo devedor foi adicionado um outro saldo devedor, que foi um cheque compensado aí, cheque compensado, que é o cheque que ele tira o dinheiro para depois pagar aí, né? Então, menos 140, tá certo? Então, vamos lá. Usando a calculadora, você vai efetuar esses cálculos aqui, mas você vai observar que é bem simples, né? Totalizando assim 225, né? 225,0 de reais. Isso aqui é o total do saldo do dia aí, dia 5/9. No dia 10, ele pede o saldo do dia 10. Observem aqui que no dia 10 ele fez um depósito, né? Dia 10 ele fez um depósito no valor de, aqui ó, sinal positivo, né? Foi um depósito no valor de 530. E ele estava com um saldo devedor de menos 225, né? O saldo devedor dele aqui era menos 225,0. Isso em reais, tá bom? Então, se você pegar uma calculadora e efetuar esse cálculo, né? Ele tinha um saldo devedor de menos 225, foi adicionado a um depósito, né, positivo, um valor que foi adicionado a essa conta dele aí. Vamos lá. Totalizando assim R$ 305, tá bom? R$ 305. Esse é um valor positivo ou negativo, gente? Ele é um valor positivo, né? Observa aqui, porque eu tinha 530 e foi, digamos assim, subtraído 225 dele aí, tá bom? Então aqui é um valor positivo, 305. No dia 17, ele fez um saque de R$ 450, certo? Só que ele tinha apenas R$ 305 em conta. Então vamos lá. Ele tinha esse valor, então era um valor positivo, R$ 305 na conta, né? Fez um saque, ou seja, uma retirada de 450, né? É a mesma coisa do adicionar menos 450, tá bom? Ficando assim, no final do dia 17, uma dívida, né, porque o número, o valor que foi tirado é maior do que o que tinha em conta. Então, isso daqui é um valor negativo, né, um saldo negativo de R$ 140.
reais, tá bom? R$ 145. No dia 30, tá certo? Ele pede o saldo do dia 30, tá bom? Sendo que no dia 17, ele tinha feito o saque aí de 160, tá certo? Só que foi uma compra que ele fez aí, né? 160, se você adicionar o valor que já tinha, que ele estava devendo, 145, adicionar com esse outro valor que ele adquiriu dívida também, que é negativo, tá certo? Que é 160, ó. Você pega menos 145, que era o valor que tinha ficado no dia 17, né? Sendo que ele fez uma compra aqui, de R$ 160. Compra de 160. É um valor negativo que vai ser adicionado, fazendo aqui com a mesma cor, a outro valor negativo, né? Então, o valor que tinha, 145, que foi adicionado a menos 160, totalizando assim o valor negativo de R$ 305, tá bom? R$ 305. Certo, gente? Assim finalizo o item A, né? Que no final do dia 30/9, né? O seu saldo ficou totalizando um saldo negativo de R$ 305, ou seja, menos R$ 305, certo? No item B, ele pergunta o seguinte: se o saldo no final do dia 23/9 é o mesmo saldo do dia 30/9, né? Se você observar aqui, do dia 23/9 até o dia 30, não foi descontado nenhum valor, né? Então, essa resposta é sim, tá certo? E você justifica aí falando que porque não foi adicionado, né, nenhum desconto do valor entre esses dias, tá certo? Isso aí, finalizando assim, questão de número 2, tá certo? Vamos aqui para a questão de número 3, tá certo? Na questão de número 3, ele, usando as propriedades, né, ele fez aí os cálculos para facilitar a soma desses três termos, né? Observe que tem termo negativo, tem um termo positivo, outro termo negativo, né? E ele pede para você efetuar esses cálculos usando a mesma técnica aí, a mesma facilidade aí, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é bem simples, né, gente? Ó, eu tenho menos 24 adicionado. Vamos adicionar alguém que seja mais fácil da gente somar, né? 24 com 16, né? É mais fácil, né? Totaliza assim 40, né? Então, é um valor negativo, né? Menos 24 e menos 16 são valores negativos, então fica menos 40, a soma deles daí. Você adiciona esse número aqui, ó, menos 40, adiciona ele a mais 7, ou seja, é como se estivesse com uma dívida de R$ 40 e você só tem apenas 7 para pagar, né? Totalizando assim o valor negativo de menos 33, tá certo? Vamos lá. No item B, vamos lá, você efetuando aqui. Menos 14 adicionado a menos 9, tá certo? Menos 14 adicionado a menos 9 continua um valor negativo, ambos são negativos, né? Então já repete aqui o sinal negativo. 14 mais 9 é 23, não é isso? Então, um valor negativo, um valor 23, menos 23, né, na verdade, adicionado a o valor mais 34, tá certo?
é como se você efetuasse a subtração de 34 menos 23, né? É verdade, realmente é isso, tá certo? Você tem 34, subtrai 23, né? Se você observar aqui, se você inverter, 34 é positivo, menos 23, tá certo? Totalizando assim 11, né? Positivo também, porque 34 é maior. Então, a resposta dessa daqui é 11, né? 11 positivo, tá bom? O item C. O item C são 4 termos aí, tá certo? 4 termos. E efetuando os cálculos aí, certo? Você tem aqui, ó, menos 17 adicionado a quem? Vamos adicionar ele a menos 3, né? Então, menos 17 adicionado a menos 3, né? Você faz a soma aí, que é de 17, menos 17, né? Menos 18, menos 19, menos 20, né? Totaliza assim, menos 20. Menos 20. Tem outros dois termos aqui, o 15 positivo e o 5 negativo. Se você efetuar essa soma, você vai obter um valor positivo, no caso 10, né? Aí faz a adição de 20 negativo adicionado a 10 positivo, totalizando assim 10 negativo, né? Bem, na última questão, né, questão aqui de número 4, a questão da atividade que passei para vocês aí, ele pede que você observe, né, a soma dos números inteiros de menos 3 até 4 positivo, tá bom? Então vamos lá. Eu faço a adição de todos esses números, né, de menos 3 adicionado a menos 2, adicionado a menos 1, adicionado a 0, adicionado a 1, adicionado a 2, adicionado a 3, adicionado a 4 e vejo o resultado final, tá certo? Se você observar aqui, ó, menos 3 mais menos 2 é menos 5, né? Menos 5 mais menos 1, menos 6. Somando a 0 não interfere em nada. Menos 6 mais 1, menos 5, né? Menos 6, perdão, menos 5 mais 2 é 3, né? É menos 3, né? Então, menos 3 adicionado a 3, 0, né? Restando assim apenas o 4. Então, o resultado dessa adição de todos os números aqui, do menos 3 até o menos 4, o resultado é 4, né? E ele pede que você efetue os cálculos aí de todos os números inteiros, de menos 5 até o 4 positivo, tá certo? E observe esse resultado. Então, gente, vou dar uma dica aqui. Você vai fazer essas mesmas somas que fez aqui no exemplo dado, fazendo o item A. Bem, se você observar, você adicionando, ó, o número 4 negativo aqui, né? Adicionando ele a 4, né? 4 mais 4, na verdade, 4 mais menos 4, o resultado é 0, né? Então, se é 0, não precisa colocar. Eu tenho aqui o menos 3 adicionado a 3, ó. 3 menos 3, zerou também, né? 2 menos 2, zerou também. 1 menos 1, zerou. E o 0 é 0. Resta apenas quem? O menos 5, né? E você, seguindo essa mesma linha de raciocínio, efetuar a soma aqui de menos 1000 até o 1001 e de menos 862 até mais 861. O que acontece? Observe aqui que vocês observam